Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no podcast 1818 e hoje nós teremos mais um convidado e com toda a convicção, um grande convidado que vai narrar a todos nós uma história de caminhada espiritual muito interessante e que eu tenho certeza que irá inspirar muito vocês. E para tanto, eu começo já o programa pedindo para vocês se inscreverem no canal, deixar os seus comentários, não esquece da curtida e mais do que nunca, pessoal, compartilhar esse projeto. É mais do que um podcast no sentido literal. Na verdade, é um projeto que emana uma ideia e uma ação que é o amor universal, o ecumenismo e o discurso interreligioso e, acima de tudo, uma cultura de paz. Então, eu conto com vocês no compartilhamento nessa ideia que é o 1818. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Clara Lambert e eu espero muito que vocês estejam tendo uma boa semana. Hoje a gente vai ter uma conversa muito legal, muito enriquecedora e hoje eu vou pedir para o nosso convidado se apresentar, que é o Antônio Roberto Marchiori. É isso aí. Antônio Roberto Marchiori, eu tenho 61 anos de idade, sou advogado, pai de 2 filhos, o Lucas e o Gustavo, marido da Cláudia, a paixão da minha vida, e estou aqui para contar um pouquinho da minha trajetória de espiritual nessa encarnação. Muito bem. Bom, como sempre é importante para nós do programa, e creio que todos que nos assistem também, como que foi tua infância, Marchiori? Foi uma infância já influenciada pela doutrina espírita ou não, né? Como é que foi essa infância como um garoto aí, né, do seu tempo? Como que você se conectava com essa questão da espiritualidade? É interessante que eu venho, como a maioria de todas as famílias, com uma raiz católica, né? Uma raiz bastante católica. Minha avó, a dona Ana, ela era fervorosa, ia à missa muitas vezes, e escalou, né? O tão Beto, né? Porque me chamava de Beto, o Roberto, a acompanhar as idas dela até a igreja. E foi interessante porque ela, não sei assim, qual o motivo que ela despertou isso nela, de que eu deveria participar mais ativamente. Então eu fui o coroinha. Depois, adolescente, antes de estar realmente mais na juventude e tal, já participava do grupo de jovens da igreja, participava do canto, ou seja, tinha uma participação muito intensa na igreja católica. E aquilo, para mim, fazia sentido, era legal, era bacana você ter uma aproximação com a fé, a exteriorização da fé, ver a demonstração de quantas pessoas acreditavam naquilo. Para mim foi muito importante naquele momento. Mas, né, aí nessa trajetória, depois que eu mudei para o interior, continuei, né, fui vicentino, né, as Ilhas São Vicente de Paula, fui vicentino também, participava do grupo de jovens também no interior, mas aquilo começou a me deixar sem respostas. A Igreja Católica, ela me dava algo importante, mas não me trazia todas as respostas que eu queria. Entendi. E aí, quando eu mudei para Guarulhos, eu tinha cerca de 18 anos, eu fiquei meio perdidão, meio sem rumo, de onde eu queria realmente participar. Tinha uma parte da minha família que era aquele católico que ficava um pouco no católico e um pouco no espiritismo, sabe? Quando a coisa apertava um pouquinho, eles iam na casa espírita. Mas não deixava de ser católico. Isso ficou um bom tempo na minha vida, nessa transição de indefinição. Conheci a Umbanda, achei a Umbanda maravilhosa, muito bonita, admiro muito a Umbanda, acho, realmente gosto, sabe? Quando às vezes me convido para ir num terreiro de Umbanda, eu vou porque eu acho muito bonito tudo aquilo, todas as músicas, o toque do atabaque, eu acho que aquilo me toca profundamente. Mas, num dado momento da minha vida, fruto das minhas dificuldades, os desafios pessoais, aí eu me encontrei no Espiritismo no ano 2000. Tá. Então, no ano 2000 para cá, do ano 2000 para cá, você se dedica à doutrina espírita. E como é que foi esse processo, né? Porque sempre é muito interessante, porque na verdade você não está rompendo com o passado, porque ele foi fundamental para
para sua formação, porque, como você bem disse, né, lá na sua adolescência, na sua infância, aquilo fazia sentido. E foi muito bom na formação de valores, enfim. E porque é muito parecido. Eu passei pelo mesmo processo na minha infância, minha adolescência, toda ela também foi dessa forma. E num dado momento você entende que aquele é o caminho. Teve um divisor de águas, teve Sim. um momento aí que te Sim. levou a isso? Tem um fato interessante na minha infância, que minha avó era benzedeira. E ela, nossa, muitas pessoas procuravam minha avó para benzer, e aquilo de alguma forma me intrigava. Falei, mas como ela é benzedeira? Por que ela é benzedeira? Quem que deu esse título para ela de benzedeira, né? E ela falava assim, não, isso é passado de mãe para filha, uma coisa meio que hereditária dentro da família, mas aquilo me intrigava. Não fazia muito sentido para mim essa forma de transmissão desse dom que ela, benzedeira. Isso é uma coisa que me intrigava muito na infância. Na minha adolescência aconteceu um fato bem curioso também. Eu tinha um problema seríssimo que chamava, eles denominavam reumatismo no sangue, né? Que era uma febre reumática muito importante, que eu tinha dores terríveis. Eu tomava Bezetacil 1.200.000, muito dolorida, muito complicada. E eu morava no interior nessa época. E falava, tem um benzedor aqui num sítio que é muito bom, né? Como eu estava com muita dor, eu pensei, vou lá, né? Quero conhecer esse homem de qualquer jeito. E foi muito difícil encontrar esse senhor, porque ele morava num sítio bem distante. E eu fui perguntando, eu e meu cunhado, perguntando, até que chegamos num senhorzinho que estava capinando ao pé da estrada. E eu perguntei, eu não lembro agora o nome dele. Ele falou, fulano mora por aqui? Ele falou, quem quer falar com ele? Olha, eu estou desesperado, estou com muita dor, eu gostaria de encontrá-lo. Ele falou, sou eu mesmo, só que eu não benzo mais não. Bem de idade, tinha uns 90 anos. E bem debilitado por conta da trajetória, né, de vida dele. Ele falou, não benzo mais não. Eu falei assim, moço, pelo amor de Deus, me benze que eu estou precisando muito, né? Ele falou, não sei por que, ele falou, vou abrir essa sessão. E foi um benzimento bastante interessante, que ele foi num descampado, ele fez como se fosse um contorno do meu corpo, no chão, Aí eu entendi porque ele não queria benzer, porque demandava muito esforço físico para fazer o que ele fez, o contorno do corpo, e ele revirava aquela terra que estava com grama e fazia como se fosse um monte de terra. Aí ele falou assim, você levanta agora e não olha para trás. Adolescente, não olha para trás, tá bom, né? Claro que eu olhei e vi aquele monte. E ele me explicou, falou, conforme vai secando aquela grama que foi revolvida, o seu reumatismo vai secando. Eu acho que minha fé estava em alta aquele dia, porque eu fui curado, né? E aquilo, mais uma vez, também me intrigou. Falei, puxa vida, que história é essa, né? O que E diferente esse benzimento, porque eu já vi vários, já ouvi vários. Eu nunca vi nada como esse. Eu também, nunca, depois disso, já fiquei sabendo de vários tipos de benzimento, também não via mais. Único. Mas aquilo me intrigou, E ficou meio que, né, arquivado. E o último que aí sim me levou mesmo para o espiritismo foi um centro que tem em Arujá. Eu tinha todo ano, final do ano, eu tinha uma alergia que pegava o corpo todo. E os médicos, conforme ela chegava, ela ia embora. E um dia eu fui lá nesse centro que o meu irmão frequentava, era um centro misto de Umbanda e Espiritismo. É de Umbanda, mas eles estudam a codificação. E aí eu fui nesse centro e a pessoa que comandava os trabalhos me atendeu, né? Ele fazia com ventosas e ele riscava com um pedaço de bambu o corpo. Interessante que eu estava cheio de alergias, durante a madrugada, que era os trabalhos que ele fazia o atendimento, eu fui lá com alergia, né? Depois eu fui para o litoral naquele mesmo dia, na madrugada. Quando eu acordei, não tinha mais alergia nenhuma. Esses fatos me tocaram muito, me deixaram muito intrigados com esse mundo espiritual que atuava sobre as pessoas. E tudo isso foi construindo algo em mim que foi fundamental para que o ano de 2000, por conta de um problema pessoal muito grave, profissional, tudo, eu conhecesse efetivamente o espiritismo. E aí sim eu me encantei. É como se eu estivesse recordando algo que já estava em mim. Estava na memória ancestral. Sem dúvida. Então, a partir do ano 2000, eu me
falo que realmente eu me tornei um espírita e por conta disso hoje eu dou aula, hoje eu dou palestra, dirijo trabalhos mediúnicos, ou seja, realmente a minha participação no espiritismo é algo muito ativo por conta das convicções, não do ano 2000 para cá, mas que veio desde a infância me trazendo essa chama da espiritualidade dentro de mim. Ah, é uma história bem legal. E dentro da doutrina espírita, nós já recebemos, né, outras pessoas que vieram até nós para contar também sua caminhada dentro da doutrina. E cada um, a gente percebe que cada um tem uma percepção dentro da doutrina que mais chama atenção. Então, por exemplo, a fé raciocinada, a questão dos cursos e do estudo, Kardec, a história como ele construiu, né, todo esse caminho, né, o que te chamou mais atenção e o que mais te chama atenção, se é que dá para pegar uma parte disso tudo, né? É tão complexo. Né? Exatamente. Foi aquilo que eu te disse quando comecei a me questionar na Igreja Católica, as respostas para algumas perguntas que eu não encontrava na religião católica. A questão, né, da reencarnação, que no passado a reencarnação era um dogma da Igreja Católica e depois acabou sendo retirado, né, o Concílio de Nicéia, se não me engano. Os dogmas da Igreja Católica que eu não concordava, que não concordo. Então eram coisas que meio que causavam uma inquietação sobre a falta de respostas que poderiam me convencer. É a dita fé raciocinada. Sim. E a partir do momento que eu comecei a estudar efetivamente, aí foi a partir do ano 2000, o Espiritismo, a codificação e depois vários outros livros, que eu não só dei aula, eu estudei como dei aula, aí sim, as respostas chegaram e a coisa fluiu. Então hoje, até brincava com vocês antes de começar o programa, né? É a mesma coisa em ser advogado. Eu não me vejo não sendo advogado. Eu não me vejo sem ser espírita. É uma coisa que já faz parte da minha existência. Né? É uma condição. Sem dúvida, não tenho dúvida. E é uma condição que não tem a menor hipótese de eu viver sem. É realmente algo que me completa em todos os sentidos. E principalmente em encontrar essas respostas. Porque é aquela velha história de onde viemos, para onde vamos, né? Aquelas perguntas né, que todo mundo se questiona, tudo. O Espiritismo ele traz de uma maneira assim, tão equilibrada, tão sustentada, que para mim faz todo sentido. Legal. Marchiori, eu imagino que as palestras não começaram para você nos anos 2000. Teve um processo até você chegar a esse ponto. E como que foi isso? Em que momento da sua caminhada você falou assim, minha missão, acho que eu posso chamar de missão, é as palestras, é divulgar, é ensinar, é falar. Em que momento isso aconteceu? Então, advogado falador, né, como eu acho que era uma coisa meio natural isso acontecer. Não era uma coisa muito complicada. Por incrível que pareça, eu era muito tímido. Hoje eu lido bem com a minha timidez, digamos assim, né? Mas eu era muito tímido. E eu comecei a aprender aquilo e me incomodava sempre, eu sou movido a incômodos, né? Me incomodava, eu falei, poxa vida, mas que forma eu posso retribuir isso para tudo que eu recebo? Tudo que eu recebo, não só de ajuda pessoal, de orientação pessoal, mas toda a minha família, as pessoas que eu amo, tudo. De alguma forma eu preciso retribuir. E eu comecei a prestar atenção nos palestrantes. Eu falei, poxa vida, eu acho que eu não vou conseguir fazer isso. Mas algumas pessoas começaram a me incentivar. E alguns centros espíritas, eles fazem uma coisa bem bacana, de que eles fazem pequenas palestras ou pequenas orientações em dias que não tem muita frequência de palestrantes. Eles começam a pensar as pessoas da casa para poder ir se aventurando nesse caminho, né? E a coisa foi se firmando. Hoje eu dou palestras há cerca de 18 ou 19 anos. Palestras que eu construí naquela época, eu ainda dou hoje. Ou seja, você vê que uma coisa estava realmente em mim. Sim. Porque a palestra Pais e Filhos, Companheiros de Viagem, ela deve ter uns 17, 18 anos. Eu dei uma reciclada e hoje fiz a palestra na paternidade nos dias atuais. Foi uma remodelagem daquela palestra que ainda eu dou, de vez em quando. Então, você vê que mesmo aquelas mais antigas fazem sentido e assim, são possíveis de ser aproveitadas até hoje. Então, eu acho que há cerca de 18, 19 anos, eu realmente descobri que essa era, se não
não é a única, mas uma das principais contribuições que eu posso dar em retribuição a tudo que eu recebo da doutrina espírita. Muito bem. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, você, em um dado momento, você fala sobre o sentido das coisas, o sentido da vida. Vários convidados e convidadas que vieram até nós, de alguma maneira, independente da religião, do sistema, da filosofia, elas, de forma clara ou não tão clara, mas sempre deixava essa coisa do eu estou aqui, né, nessa religião, enfim, porque eu busco isso, o sentido da vida. E no budismo, nós tivemos aqui um sacerdote budista, uma fala muito legal de uma convidada que ficou em mosteiro budista 20 anos, né? Depois 6 anos, 20 anos, enfim, pessoas assim. E no budismo é muito forte essa coisa da busca pelo sentido da vida, que foi o que fez Siddhartha Gautama sair, né? Em busca do sentido da vida e do sofrimento das pessoas. E aí vem a ideia da iluminação e tal. A doutrina espírita, aí é bem específico dentro da doutrina, ela responde esse caminho, porque isso é uma pergunta filosófica, né? Qual o sentido da vida? E você pergunta isso a si próprio, quer dizer, o sentido da vida para você, dentro da doutrina espírita, você consegue achar respostas ou caminhos para essa resposta? É interessante a sua pergunta, que, na verdade, tudo foi assim, as peças foram se encaixando, digamos assim. A sincronicidade das coisas. Sem dúvida. É algo, para mim, tem coisas assim que eu vou ser sincero, poucas pessoas sabem, e eu acho que chegou o momento de eu compartilhar algumas coisas que poucas pessoas sabem. Nessa época em que eu estava passando esse momento muito importante na minha vida, muito desafiador, e estava perdido, eu fui nesse centro em Arujá e tive essa prova inequívoca de que eu recebi uma ajuda muito importante, porque em poucas horas eu não tinha mais nada no corpo, né? E aí eu perguntei para uma das pessoas que assessoravam o médium que dava o atendimento, falei, poxa vida, mas já é segundo ou terceiro ano que eu tenho assim, mas quando isso vai acontecer de uma maneira definitiva? Quando você encontrar seu caminho, né? Eu falei assim, mas qual é o meu caminho? Só você vai saber qual é o seu caminho. Presta atenção, no momento certo a coisa vai acontecer. E aí aconteceu uma coisa muito forte para mim. O meu irmão que frequentava esse centro, um dia ele chegou para mim e falou, olha, o médium lá que comanda aquele centro, ele recebeu uma mensagem e ele não sabe quem é esse espírito. Não tem ideia de quem seja esse espírito. E ele falou que a mensagem era para o seu irmão, aquele que veio aqui outro dia, né? Aí eu falei assim, sério? Eu falei, e a mensagem está escrita aqui. E essa mensagem é para que você leia todo dia, para você se fortalecer, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar de El Morya. Sim. A mensagem ela é de El Morya. E era para mim. E era fundamentado no Eu Sou. Nós estamos falando de algo no ano 2000, 2001. A fraternidade branca, né? Que a internet não tinha, assim, tanta acessibilidade, não tanta informação. E foi difícil eu buscar informação do que eram os mestres ascensionados, né? Moriá, Kuthumi, ou seja, todos eles. Especificamente El Morya, que eu tinha recebido uma mensagem dele, né? Eu não tinha a dimensão do que era, não tinha essa ideia do que era essa mensagem. E aí o meu outro irmão, né, um dia foi em casa e eu estava bem chateado, bem para baixo, eu comentei isso com ele. Ele olhou para mim e falou, você tem ideia da mensagem que você recebeu? Eu falei assim, nenhum, né? Não tem nem ideia quem é esse espírito, né? Olha, se eu fosse você, eu procuraria saber, que você vai se surpreender com a importância da mensagem que você recebeu para o seu fortalecimento. Bem, como eu disse, a internet era muito ainda... Eu acho que era discada ainda em 2000, né? Acho que era discada. Então era muito difícil. Depois eu descobri as músicas do Semestre Sensacional. Eu fui atrás, sabe? Aí eu fui atrás e acabei tendo algumas informações. Comprei um livro e tal, para tentar entender toda essa história. E aí aquilo
foi muito forte em mim, muito forte, porque a expressão eu sou, Jesus fala eu sou, né? Eu sou a verdade, o caminho, a vida. Então, os espíritos ascensionados, os mestres, eles falam nessa expressão eu sou. E aquilo me trouxe um fortalecimento muito grande. Mas eu não achava que aquele era o meu caminho. E aí veio o Espiritismo e trouxe essa recordação de algo que já fazia parte de mim. E eu li a codificação, sei lá, em pouquíssimo tempo. E insisto, eu estava lendo e falando assim, mas isso aqui já conhecia isso. Não é uma. Eu estou falando Não é isso, parece um pouco de novidade. prepotência, né? Mas, mas era um relembrar. E fazia todo sentido para mim o que eu estava lendo. Todo sentido. Eu não estava estudando, eu estava lendo. Depois eu estudei, obviamente, toda a codificação. Mas aquelas informações parece que fervilhavam dentro de mim. E aí, foi. Mas você sabe que você não é o primeiro que me fala, nem já tivemos aqui também convidados e pessoas fora do programa que falaram que a codificação, quando pegaram para ler, foi coisa assim de uma semana. E depois, sim, fez uma leitura mais analítica, né? Mais dentro de uma meditação, né? Nós já escutamos isso aqui, Legal. né? Que é uma coisa que, quando começa, parece que aquilo vai trazendo uma memória que você nem imaginava tê-la, né? E é interessante porque, assim, não só por conta dessa essa ideia de recordação, mas a ideia de que eu preciso fazer algo nesse caminho, né? Eu preciso realmente trabalhar com isso. Não é simplesmente me aproveitar desta situação ou em benefício próprio. E aí que surgiu, né, a ideia de não só eu comecei a fazer o dito desenvolvimento mediúnico que nós Fez os tínhamos na época, cursos. os cursos, tudo. Foi muito rápido, muito rápido, sabe? E é interessante que, assim, dar aulas também foi muito rápido. Coisas que a gente sabe que existe todo um trâmite normal dentro das casas espíritas, que é absolutamente correto, de não ser uma coisa muito acelerada. Porque a pessoa tem que ir realmente formando uma boa base para poder, né, conduzir a sua participação, a sua atividade da casa espírita. E para mim foi assim meio assustador, para falar a verdade, no começo, porque eu não achava que estava preparado. Eu, com cerca de 4 anos que eu estava na casa, 3, 4 anos, eu fui chamado por um senhor chamado seu Hélio Tavares Costa, que eu considero como um segundo pai, que já está na parte espiritual. Ele falou assim: seu Roberto, o senhor precisa ser o presidente do centro. Eu falei: como? Né? Como assim, né? Então, tudo aconteceu muito rápido comigo. E hoje, assim, me dá uma serenidade, uma tranquilidade de poder, obviamente, o meu conhecimento é pífio, mínimo, mas me dá uma tranquilidade para, assim, poder fazer o que eu faço. Não só os trabalhos mediúnicos, da aula e também as palestras que eu dou. Tá. E hoje o seu trabalho mediúnico, ele está em qual dimensão? Psicofônico, Então, eu psicográfico? dirijo uma sala de fluidoterapia. Ah, tá. Né? Que legal. Na verdade, a gente toma um pouco cuidado de falar a palavra cura, que ela pode dar interpretações equivocadas ou despertar nas pessoas interpretações equivocadas. Então, a ideia é uma fluidoterapia. Isso já faz que esse trabalho já existia quando eu assumi, e quem me passou o bastão foi o seu Hélio, né? Isso já deve fazer uns 14, 15 anos que eu dirijo essa sala. Tá. Ainda continuo, e é uma coisa que me faz muito bem. Já dirigi, já trabalhei como médium em salas de desobsessão, já trabalhei em desobsessão infantil. É interessante, eu tenho, assim, já fiz muita coisa dentro das casas. Trabalhei num trabalho específico para suicidas, que é lindo, maravilhoso o trabalho. Mas aí eu precisei dar uma selecionada por conta de a minha participação ser realmente efetiva. Entendi. Então, às segundas-feiras eu dou aula num curso, digamos, pós-codificação de livros que complementam a codificação de alguma forma, André Luiz, por exemplo. Terça eu trabalho nessa sala de fluidoterapia e reservo as quartas e quintas para as palestras.
Isso não impede, obviamente, que eu não dê palestra também sexta, sábado, domingo, mas preferencialmente às quartas e quintas. Então, hoje, e presido a casa atualmente, a Casa Espírita Fonte Viva de Luz. Então, de forma sucinta, é essa a minha participação hoje Tá. numa casa espírita. Em suma, todos os dias. Olha, praticamente, sabe? É claro, não são todos os dias que eu dou uma certa policiada, porque eu tenho a família também, querem dar atenção, eu acho que isso é fundamental, né? E tanto que as minhas palestras, a maioria delas fala sobre família, fala sobre filhos, que eu costumo dizer que o primeiro destinatário da palestra é o próprio palestrante. Então eu preciso ouvir o que eu estou falando, principalmente no relacionamento entre pai e filhos, né? Que eu tenho 2 filhos que são os meus tesouros. Deus foi muito bom em confiar o Lucas e o Gustavo para mim, né? E eu procuro fazer o meu melhor, né? E as palestras têm me ajudado muito, 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 porque essa compreensão, né, da paternidade é um negócio muito delicado, né? Porque a gente costuma terceirizar a educação dos filhos para os avós, para os professores e assim vai. E é uma responsabilidade que é inerente à função de pai e mãe, né? Exatamente. E dentro desse trabalho todo, as palestras você ministra em várias casas, Sim. né? É convidado para várias casas. E existe algo que mais toca, que mais você gosta de falar? Porque eu tenho minhas preferências também, né? Dentro da área que eu atuo. Nossa, esse tema é um tema que você tem isso também em Eu relação devo às ter suas mais ou palestras? menos umas 40 e poucas palestras, assim, já formatadas. Tá. Mas, assim, eu adoro desafios. Quando uma casa fala assim, não, mas a gente gostaria que você falasse por tal tema, me dá um tempo que eu vou. Só me dá um tempinho para me preparar que eu vou. Eu gosto muito de desafios, muito. Eu acho que essas inquietações me deixam realmente desperto a certas colocações que eu preciso ter e essas provocações, né, dão nisso. Mas, como eu disse, basicamente o que eu gosto de falar mesmo é sobre família, sobre paternidade, relação de pais e filhos. Mas eu tenho palestras, por exemplo, O Poder da Gentileza, que eu descobri que a gentileza tem poder ao longo da minha existência. Eu sempre achei que a gentileza é fundamental, né? É uma coisa muito importante, mas eu descobri o poder que ela tem. E foi uma experiência com a minha funcionária do lar. Ela teve um problema pessoal e é uma história bem interessante. Posso contar? Claro. Por favor. É interessante porque eu sempre achei que a gentileza é algo maravilhoso. Eu vou dar um spoiler da palestra, né? E aí a Jo, que precisou ir para o Nordeste agora cuidar da mãezinha dela, ela estava com um problema sério jurídico. Mas eu não era advogado dela. Aí ela falou para mim, seu Roberto, me ajuda nessa questão tal. Eu falei assim, não, você tem seu advogado, conversa com ela tal. Não, mas, bom, ela estava para ser despejada. Ela e o vizinho dela já tinham perdido em todas as instâncias, tudo. E ela estava para ser realmente retirada da casa dela e perder tudo. E ela falou assim, eu não tenho nada aqui, eu vou ter que voltar pro Nordeste porque eu não tenho nada. E aí eu falei assim, bom, deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa, já que está nessa condição. E eu liguei um dia para o departamento jurídico dessa empresa que estava despejando a minha funcionária, e eu não sei porquê, ninguém liga para algum lugar, principalmente no departamento jurídico, na hora do almoço. E eu liguei na hora do almoço. E atendeu uma voz feminina do outro lado. E ela falou assim, pois não? Eu falei assim, olha, eu queria falar com um responsável sobre um processo, eu queria trocar uma ideia com ele. Não sou advogado do processo, mas gostaria de ajudar uma funcionária no que eu pudesse, eventualmente. Ela quer pagar, ela quer tentar resolver da melhor forma. E a voz feminina do outro lado falou assim, quem está falando? Olha, eu sou um advogado, meu nome é Roberto Marchiori. Doutor Roberto Marchiori, como está o senhor? Eu falei, opa, que bom, né? Já uma pessoa que me reconheceu, pelo menos já abriu uma portinha pequena, mas abriu. Ela falou assim, tudo bem com o senhor? Aí a pessoa falou o nome dela, você lembra de mim? Eu tenho um problema sério de ligar nomes à fisionomia da pessoa. E eu, quando trabalhei no Poder Judiciário, eu sempre atendia todo mundo da melhor forma possível. E ela falou assim, o senhor não lembra de mim? Eu falei, não. Eu era estagiária, né, quando o senhor era cartorário, o senhor sempre me tratou com tanta gentileza, né? O que eu posso fazer pelo senhor? Falei, poxa, para mim, pessoalmente, nada, né? Mas para minha funcionária, ela está com isso.
sinta que esse problema já está resolvido. Amanhã vai entrar uma pessoa em contato e vai fazer um acordo e vai resolver o problema da sua funcionária. E dito e feito, ela pagou a casa dela, está tudo certo, ela manteve e tal. E aí eu descobri que a gentileza tem poder, um poder transformador muito bonito. Aonde, depois de 30 anos que eu fiz essa gentileza para essa moça, né, que hoje é diretora jurídica dessa empresa, me retribuiu a gentileza, não para mim, mas para alguém perto de mim, minha funcionária. Então aquilo me tocou muito, muito. Me tocou realmente profundamente e é uma das palestras que eu tenho, o poder da gentileza. Ter amor, dor, momento de reflexão e progresso, que lida muito a questão de como lidar com a dor. Então, tem um monte de palestras. Mas, assim, eu gosto muito de falar sobre família, sobre relacionamento entre pais e filhos. Isso é o tema principal que eu gosto de abordar em minhas palestras. E eu sinto que existe uma emergência hoje sobre esse assunto, né? Pelo menos é uma situação que a gente vê no cotidiano e na sociedade em si. Precisamos resgatar alguns valores que infelizmente foram perdidos, né? É. E esse eu acho que é um muito caro, né, para nós, que é essa questão da relação pai-filho, né? Pai e filha, minha filha está aqui do meu lado. Então, eu acho que são valores que são fundamentais aí na construção de um indivíduo, né? Porque isso vai refletir lá na frente, né? O título da palestra é Pá, e entre parênteses, Maternidade nos dias atuais. Tá. É provocativo, Tá. porque eu, assim, nesta encarnação eu sou pai, né? Mas a gente sabe que o espírito não tem sexo e, de repente, eu posso até ter sido uma mãe. Mas você sabe que essa reflexão, que de uma certa forma toca os dois corações, tanto do pai e da mãe, né? E dos filhos, principalmente, é uma coisa muito provocativa, assim, de querer cada vez mais entender esse universo da paternidade e da maternidade. E eu costumo dizer, né, que nós homens, temos muito que aprender com as mães, né? Porque a mãe, ela meio que coloca em prática realmente esse amor que o Cristo nos passou de uma maneira um pouquinho mais intensa que a gente. A gente está aprendendo ainda a lidar com esse negócio do amor. Então, eu acho muito bonito isso. E quanto mais eu me aproximar da essência desse amor, dessa relação entre mãe e filho, eu me sinto mais confortável em poder falar sobre isso. Entendi. Porque nós homens temos essas nossas resistências, essa essência machista que a gente foi criado muitas vezes, e a gente trabalha muito isso. Eu costumo dizer, né, que uma das coisas que o Espiritismo me trouxe de uma maneira muito clara foi a sensibilidade. Há um tempo atrás eu comecei a chorar com um comercial de televisão, eu fiquei preocupado. Porque meus filhos falavam assim, pai, você está chorando? Eu falei assim, não, só caiu um cisco aqui. Hoje eu assumo, na boa, né? Hoje eu falo, estou chorando mesmo, me emocionou e estou. E eu acho que isso que é bacana, você se permitir ser sensível, se permitir chorar, rir, sentir, vivenciar as coisas. E o Espiritismo me trouxe isso. Legal. Muito legal. E pode falar. Marchiori, você falou antes que você trabalha com a fluidoterapia. E eu acho que é algo que a gente não mencionou aqui no programa, e eu acho que seria muito legal se você pudesse explicar pra gente, por favor. Legal. Quando eu fiz o primeiro curso de passe na casa, me incomodava muito a questão de que nós, fluido, nós somos energia e tal. E é uma coisa que a gente não vê, né? Então, assim, é meio que a gente tem que acreditar. Mas não é raciocinada. Você não tem que ter realmente algo que você precisa compreender efetivamente para você botar em prática. E aquilo me incomodava um pouco, porque as aulas que falavam sobre fluidos eram muito, assim, teóricas, e não muito práticas. E eu desenvolvi uma aula no curso de passe da casa, onde eu transformei isso muito mais prática. Eu dou exemplos, eu vejo aquele estudo daquele médico japonês, cientista japonês, que ele faz vibrações, Isso. ou a oração, tudo na foi até água citado congelada, aqui já, tudo, Aquilo ajuda bastante, porque você vê que a alteração da molécula da água, de acordo com as vibrações que você emana para ela, por exemplo, uma das experiências que ele fez, o discurso de Hitler, nossa, a célula fica toda deformada por conta daquela vibração do discurso dele. Um heavy metal
que embora eu acho bacana, eu gosto de rock e tudo, mas a tensão que provoca, né, a música na molécula da água, a vibração do amor, da gratidão, né, da prece, a molécula fica veludada. Então, se nós somos cerca de 70% de água, essas vibrações, de uma certa forma, impactam na gente. Sim. Né? Então, por conta disso, eu comecei a mostrar isso de uma maneira mais prática para as pessoas, e isso funciona na cabeça das pessoas, o passe, a vibração, né? Que ela emana, a energia, né? Que ela emana no passe. Então, a fluidoterapia, ela vai nesse caminho, né? Que é um passe, digamos assim, mais técnico, mais aperfeiçoado, digamos assim, para poder atingir o objetivo de ajudar a pessoa na cura. Claro, não dispensa o tratamento médico, mas a potencializar isso para ajudar a pessoa. E tudo isso foi por conta dessa minha inquietação de querer entender um pouquinho mais os fluidos, né? A energia cósmica universal, e aí vai. E eu poder falar sobre isso, e mais do que falar para os outros, me convencer, sabe? De eu ter a certeza que isso existe e funciona, né? Tá, entendi. E aí vocês oferecem água fluidificada? Não, É só com... a gente sugere é isso, tá, né? A gente entendi. sugere. O trabalho, ele é essencialmente vibracional, ou seja, Vibracional, tem tá. um passe e uma oração para a pessoa, onde você cria a sintonia de todos os médios para poder vibrar em favor daquela pessoa. Mas a gente orienta que a água fluidificada é um mecanismo que pode estender o tratamento toda semana. Uma das coisas que eu acho bem legal, e a gente orienta algumas pessoas que precisam, estão numa situação mais complicada de saúde, por exemplo, ao dormir, né, faz normalmente as suas preces. Então, faça as preces, deixa um copo de água e vibra lá. No dia seguinte, tome aquela água. Né? A gente viu no filme Nosso Lar, aonde o marido da esposa do André, que estava encarnada ainda, ele estava, não sei se você lembra dessa passagem do filme, no livro, obviamente, onde ele está muito mal, e é feito realmente uma transmissão fluídica durante a noite para ele, ele acordou bem no outro dia, por conta da água fluidificada, das energias que foram envolvidas e tal. Então, a gente vê em vários livros do André Luiz, e na codificação, a importância da água fluidificada. E, por conta disso, claro, a gente orienta, né, para a pessoa usar isso como complementar, não dispensando o tratamento médico, obviamente, Claro. mas como forma complementar, que isso tem muito interesse. Mas não há toque, não há nenhum tipo de contato entre os médiuns e o paciente. Tá, É entendi. puramente fluídico, né? Tratamento fluídico. Tá, entendi. Agora, a casa ela funciona de qual maneira, né? Todos os dias, tem atendimento ao público, vocês Sim. têm algum trabalho social? Como que a casa hoje ela funciona? A Casa Espírita Fonte Viva de Luz é uma casa que tem 38 anos e ela funciona assim de uma maneira mais intensa de segunda a quarta. Tá. Ela tem outras atividades, tem de sábado também. Não sei se você já ouviu falar de evangelização de espíritos, Sim. que na verdade isso é um movimento espiritual que veio Puxa, deu um branco agora, lá de Sacramento, Eurípides Barçanufo, né? E tem um grupo nosso que já foi lá, fizeram vários cursos e trouxeram essa ideia de evangelização do espírito, esse conceito, em que nós somos espíritos, estamos encarnados. Isso faz uma diferença enorme em termos de entendimento espiritual. Quando você se enxerga espírito, ou a essência é nossa, a nossa pátria é espiritual, nós estamos encarnados num planeta, né, como o nosso, que é material. Então, nós temos um curso específico isso. Então, tem vários cursos na casa de segunda-feira. Terça-feira, sempre à noite. É mais dedicado às palestras e alguns trabalhos mediúnicos, inclusive o meu, faz parte disso. Às quartas-feiras, temos os suicidas também. Nós temos um trabalho muito bonito, que são para espíritos suicidas, que são resgatados e orientados. E nós estamos iniciando um trabalho para encarnados com tendências suicidas. Tá. Muito bacana também. Quartas-feiras, nós temos várias salas que fazem tratamento de obsessão.
Sábado nós temos a evangelização para crianças e também para adolescentes. Então, assim, existem outros dias, a gente aproveita quando encaixa. Nós vamos ter uma palestra com o Dr. João Lourenço Navarro, não sei se você conhece, é um psiquiatra muito conhecido no meio espírita, que vai fazer uma palestra, um simpósio, na verdade, um ciclo de palestras, no dia 4 de agosto, na parte da manhã. Então, a gente utiliza alguns horários, principalmente para os trabalhadores. Tá. Porque os trabalhadores, eles fazem parte do estudo, dos trabalhos mediúnicos, e às vezes ele não consegue assistir às palestras. Então, a gente Entendi. escolhe outros dias, outros horários, poder- para que eles possam também assistir. Tá. Trabalhos sociais, a gente tem trabalha com moradores de ruas, a gente pessoas que procuram a casa para poder cesta básica. Tivemos muito mais trabalhos sociais no passado. Hoje, com gestantes, a gente orienta as gestantes, também tem, vai segmentando cestas básicas para que ela continue tendo uma alimentação boa. Então, temos alguns trabalhos sociais, menos do que eu gostaria, poderia ter mais. Tá, entendi. Isso aí. Muito bom, né? Muita coisa legal, muita história. E hoje a sua vida toda ela é voltada dentro da dimensão da, Sim. da doutrina espírita. Porque, na verdade, assim, como eu disse, eu tenho essas participações, tanto na questão das aulas. Você vê, por exemplo, a gente fica meio que compreendendo o que a gente poderia abordar, né, nesse ano. Como os alunos que fazem parte do curso que eu monitoro, eles já fizeram todos os cursos na casa, e a gente compreende, a gente entende, é um entendimento muito claro nosso de que a gente não pode parar de estudar nunca, né? A gente, por exemplo, se você estuda codificação hoje, daqui a uns anos se estudar codificação de novo, você vai ter um entendimento diferente do que você teve outro dia. Mas a gente, o que faz? Busca outros livros e a gente linka com a codificação. Então, a gente estuda o livro e a codificação também. Na verdade, é um complemento. E esse ano, nós escolhemos falar sobre a casa espírita. Então, no primeiro semestre, nós fizemos um estudo bastante aprofundado do Aconteceu na Casa Espírita, que é um livro maravilhoso, muito forte, muito um conteúdo muito importante para quem faz parte de uma casa espírita. E agora, no segundo semestre, nós vamos continuar falando sobre casa espírita, mas lá é muito mais prático, né? O que aconteceu efetivamente dentro de uma casa espírita que serve de alerta para todos nós. E agora, no segundo semestre, a gente vai pegar um livro menos prático, mas com bastante teoria também, da Alzira, que faz parte da equipe lá de Sacramento, falando sobre a casa espírita. Então, a gente meio que pega alguns motes importantes. Você vê, nós estudamos há um tempo atrás o livro Memórias de um Suicida, né? Depois nós estudamos alguns livros da Ivone, né, Pereira, também com essa temática dos suicidas. Foram muito proveitosos, mas muito interessante mesmo. E é um livro que muitas pessoas não leem porque acham um pouco denso demais, muito grande, né? É um livro grosso, bastante informação, mas é imperdível. Eu tenho por mim que o Espiritismo, claro, a codificação é a base de tudo, mas um bom divisor de águas no Espiritismo é esse livro, Memórias de um Suicida, porque ele deu uma visão sobre o suicida muito diferente do que a gente tinha, baseado muito na religião, por exemplo, católica, que tinha um preconceito muito forte com o espírito suicida, ou até a família do espírito suicida. Então, isso é muito triste, né? É muito triste você ter preconceito de qualquer forma, mas em especial com um espírito, né, tão em sofrimento como é o suicida. E o livro da Ivone, Memória do Suicida, foi fantástico, porque ele trouxe, acendeu uma luz muito bonita para esclarecer o espírito suicida. Então, nós fizemos esse estudo, né, bem aprofundado, o ano todo, sobre o livro Memórias, que, olha, para mim, foi muito importante. Ter que estudar, ter que realmente, sabe, avaliar todos esses pontos e passar isso. Tanto que eu fiz umas 2 palestras, baseado em algumas histórias dentro do Memórias Suicidas, e foi muito bem recebida pelas pessoas que eu vi. Então é isso, eu procuro ficar atento, né, atento a tudo, as oportunidades que eu tenho, e procuro. Você vê, há um tempo atrás, eu comecei a pensar sobre a parábola do filho pródigo. Puxa, bacana, né? No começo eu ficava meio inquieto com essa parábola e tal, e aí eu comecei a ver a visão, geralmente as pessoas falam da visão do filho pródigo, ou do pai do filho pródigo. Mas tem um terceiro
componente dessa história, que é o irmão mais velho, o irmão do filho pródigo. E eu queria, já há uns 2, 3 anos, fazer uma palestra sobre o irmão do filho pródigo. E eu fiz. E é interessante porque lida com sentimentos muito claros nossos na condição de espíritos imperfeitos, provas e expiações, que é a questão do egoísmo, que é a questão da ganância, que é a questão da falta de empatia, que o irmão mais velho teve em relação ao irmão dele, o mais novo, né? Então, tudo isso me intriga, me deixa... como se fosse um alimento de querer falar sobre assuntos como esse. É bem bacana, eu sou muito estimulado a isso. Que legal. Agora deixa para nós o nome da casa, o endereço, se você tiver Instagram também é legal, né? Porque legal. Tá aqui, todo mundo vai... Certeza que as pessoas vão comentar, talvez cheguem lá na casa também. Legal, prazer recebê-los. Que assistiu você aqui no programa. Então, dá uma geral aí para nós da casa. Eu chamo a Casa Espírita Fonte Viva de Luz. Ela fica aqui em Guarulhos, na rua Tocantinópolis 103, na Vila Rio de Janeiro. É um bairro periférico aqui da cidade. É uma casa que eu tenho um carinho muito grande, muito especial. Você vê tanto no Instagram como no Facebook, a Casa Espírita Fonte Viva de Luz. Eu sou o Antônio Roberto Marchiori, você encontra tanto no Facebook, também no Instagram, palestras minhas, tem muitas palestras que alguns centros acabaram gravando as palestras e colocaram no YouTube, só que geralmente, tem uma brincadeira que eu faço em casa, que o meu nome é bem interessante, eu chamo Antônio Roberto Marchiori. Antônio, que um dos meus bisavós chamava Antônio Marchiori e o outro chamava Roberto Della Vecchia. Então minha avó, essa avó que me levou para ser coroinha tudo, quis fazer uma homenagem para os 2 bisavós, Antônio e Roberto. Só que na família tem gente que nem me conhece por Antônio, olha que curioso, né? Uma vez perguntaram para meu filho, São Antônio, tá aí? Ele falou, não tem nenhum São Antônio aqui não. Então, por conta disso, não, porque eu adoro meu nome, mas as pessoas normalmente conhecem por Marchiori ou Roberto Marchiori. Então, no Facebook, no YouTube, tem várias palestras que eu já ministrei em casas, né? Procurar algumas delas, o Poder de Gentileza está lá, a Dor está lá, o Pais e Filhos, todas estão lá. Então, é um jeito das pessoas me conhecerem também. E no Facebook eu não posto muito coisas, nenhuma coisa social. Eu só divulgo coisas que eu acho importantes, inclusive as minhas palestras. Então, quem quiser conhecer um pouquinho meu trabalho, no Facebook, Antônio Roberto Marchiori, e também no YouTube, tem bastante coisa lá para me conhecer um pouco mais. Vale a pena conferir. E quem quiser conhecer a casa, né, fica aqui na Vila Rio de Janeiro, em Guarulhos. Nós temos maior carinho. Às terças-feiras à noite, a partir das 8 horas, tem palestras, das 8 às 9h30. São palestras públicas, onde teremos grande. Sabe que uma das coisas que eu falei na questão da Casa Espírita, se a Casa Espírita não for acolhedora, repense, né? Eu acho que é da essência da Casa Espírita fazer o acolhimento, né? Fundamental isso. Então, é o que eu tento passar, né? Realmente essa concepção de que a Casa Espírita tem que acolher. Então, por favor, sejam acolhidos na nossa casa. Muito bem. E eu acredito muito que quando a casa é séria, a igreja é séria, Sim. O terreiro é sério, salva vidas. Porque as pessoas chegam muitas vezes desesperadas e buscando não a solução de todos os problemas, mas apenas ser acolhida, né? E ter escuta. E a gente sabe que no mundo que a gente está vivendo hoje, então... É fundamental. Né? Eu acho que se a pessoa, se você não tiver... É que eu comento para os médiuns, às vezes, quando a gente tem reuniões, eu falo, olha, se você não sair da sua casa com essa predisposição ao acolhimento, das duas uma. Ou fica em casa e dá uma refletida, né? Ou vem para buscar ajuda, porque você está precisando de ajuda. Você não está em condição de... Exatamente. Então, o sentimento tem que ser de acolhimento, sempre. Né? De você estar disposto a isso. Claro, fora da caridade numa salvação, a caridade é fundamental, tudo, mas esse sentimento de acolhimento ele tem que estar presente em todas as pessoas, em especial quem é trabalhador numa casa espírita. Isso. Bom, Roberto Marchiori, diga para nós o seu conceito, a sua visão de Deus e tempo. Olha, claro, você fica na definição da codificação de Deus, claro que resume toda a essência, né? Causa primária de todas as coisas, tudo.
Mas você sabe que, falando sobre Deus, né, às vezes as pessoas têm, algumas religiões até confundem Jesus com Deus, né, essa questão, mas ele é filho de Deus como nós, né? Mas e a importância de Jesus, quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu questionei um tempo, assim, por que eu preciso de Jesus se eu consigo falar direto com Deus, né? Mas aí eu entendi a figura de Jesus, a importância de Jesus como governador da terra. Então é isso, eu acho que a essência da importância de Jesus na minha vida é tão grande que só ele me mostra efetivamente quem é Deus, né? E Deus está em todas as coisas, né? Em tudo no universo, na flor, na água, no canto dos pássaros. Deus é o todo, né? Que me traz sentido à vida, né? E o tempo é interessante porque a gente é a coisa que a gente mais despreza, mais descarta e é a coisa mais cara que existe, né? Mais importante de tudo. Então eu procuro valorizar muito o meu tempo. Aquela velha história de que se você sai de casa sem a predisposição de valorizar o seu tempo a ponto de ensinar algo ou aprender algo, é complicado. Então é esse que todo dia eu levanto com essa predisposição. Quero aprender e ensinar algo. Muito bem. Bom, pessoal, a gente já está chegando nesse momento da mensagem final, mas eu devo dizer que vocês devem ter sentido a minha falta nesses últimos episódios, não é mesmo? Que eu estava fora aqui da bancada com vocês, mas vou usar isso para lembrá-los que nós temos um quadro muito especial que é o Lugares que Impactam. Essa última gravação eu estava fora gravando vários episódios para vocês do Lugares que Impactam, que é um quadro muito especial nosso que sai todos os domingos às 18h18, em que a gente vai para lugares diferentes do Brasil e do mundo para falar para vocês um pouco da história daquele lugar, falar um pouco sobre o quanto aquele espaço pode impactar a gente. Então fiquem de olho porque a gente visitou mesquitas, a gente visitou vários museus, várias coisas legais no sul do país. Então vai chegar aí para vocês novos episódios muito especiais. E ó, domingo vai ter episódio novo, já entra lá, acompanha, às 18h18 sempre. Bom, a gente tem uma mania nossa de terminar o programa pedindo uma mensagem final direcionada para o pessoal que está assistindo. Legal. É o seguinte, eu entendo que todos nós temos que sempre fazer o nosso melhor, né? E procurar sempre fazer o nosso melhor. E se você faz o seu melhor, você não tem que se culpar por nada, porque era o melhor que você poderia fazer naquele momento. Tendo essa predisposição, principalmente em relação aos filhos, de você sempre procurar fazer o melhor em relação a eles, a culpa ela não tem nenhuma função positiva. Quanto muito despertar para um equívoco cometido. Então não processe culpa, né? Culpa não ajuda em nada, só bota a gente para baixo. Faça sempre o seu melhor e colocando sempre o amor em tudo que você faz. Eu acho que essa é a essência da vida. Muito bem, Roberto, muito obrigado pela sua presença. Foi um bate-papo muito legal, muito tranquilo. Bacana. Fluiu de uma forma assim muito... A tua forma de se expressar também é muito verdadeira, né? Eu acho que isso é um aspecto importante. Quando você acredita naquilo que você faz, naquilo que você luta, naquilo que você defende, sua bandeira, né? Sua missão, é muito natural, né? Então você passou muita verdade para nós aqui na sua fala. De verdade, muito obrigado. Eu que agradeço pela confiança no nosso projeto, por ter vindo até aqui gravar conosco. E você é o nosso convidado 99. Olha que interessante. 99. E é legal porque são 99 histórias, 99 pessoas, 99 formas de fé, de religião, de filosofia de vida, enfim. E a gente tem convicção que cada um de vocês que aqui estiveram assim, foram fundamentais para o nosso projeto, que é levar para a internet essa fala de amor universal, ecumenismo, né? Pedir para as pessoas praticar mais esse amor, sair da teoria e praticar esse amor, né? Um discurso interreligioso que é fundamental, né? E uma cultura de paz, porque eu acho que esse é o caminho para a nossa civilização. Né? Bacana. Parabéns, Gil, pelo projeto. Muito bonito. E fazer isso juntamente com sua filha tudo de bom. É maravilhoso. Parabéns aos dois. Parabéns. Obrigado, muito obrigado. E para finalizar, eu vou falar mais uma vez aqui de um parceiro que está conosco há muito, muito tempo, que é a Bacarim English School,
que é uma escola de idiomas que trabalha fundamentalmente o inglês, não é, Ana Clara? Isso, com aulas personalizadas em que você não precisa se adaptar a um método, um livro específico. As aulas são 100% personalizáveis, então vai ser algo com as suas necessidades, então você vai aprender muito mais fácil. Isso. Temos também a Noesis, que é uma plataforma de psicólogos que atendem brasileiros que moram fora do país. E é muito interessante a primeira vez que eu tive contato com a empresa, porque é algo diferente, né? Porque a gente não imagina, mas os brasileiros que vão para fora, eles passam por várias situações, né? Não importa se foi para estudar, se foi para trabalhar, ou foi tentar uma vida diferente, mas há muita solidão, né? Há muito problema com relacionamento, fazer parte daquela nova cultura, daquela nova sociedade. Então, eles dão todo o aporte psíquico, né? E emocional para esses brasileiros que estão fora do país. Então, é só procurar o Samuel, que ele está lá pronto para atendê-los. E nós temos também a Lute Benedetta, que é uma loja de velas e aromas. Então é aquele momento em que você quer relaxar, você quer perfumar a sua casa, você acende a vela da Lute e cria toda uma atmosfera de tranquilidade. Então entra no site, você vê que tem vários modelos diferentes de velas que vai ter o que você vai gostar para o seu gosto específico, a Lute tem. Então dá uma olhada nas velas da Lute, que também é nossa parceira aqui. Muito bem. E aqueles que nos apoiam de forma individual, pessoa física, né, e que não deseja o nome ser falado aqui. Bom, então muito obrigado a todos vocês. Eu vou pedir mais uma vez para vocês compartilharem muito esse programa, compartilhar muito essa ideia. E o Roberto esqueceu de falar, você tem um podcast também. Sim, é verdade. É um podcast feito em parceria da ASEC, que é a Associação dos Empresários de Cumbica, com a FIG Unimesp, que é uma instituição de ensino aqui da cidade, muito bacana. A gente faz isso, tem o site da ASEC, lá a gente divulga tudo, a ASEC é a Associação dos Empresários de Cumbica, o site é asec.org.br. Fala sobre empreendedorismo, não tem nada a ver com religião, mas fala sobre a relação entre as pessoas. Vai encontrar também. você lá. Com certeza. Então, Obrigado pelo espaço. Então, mais uma fala aí, né, que é importante também, porque a Associação dos Empresários de Cumbica, eles são antigos e muito organizado, está há muito tempo aqui na cidade, e eu acho que é legal falar, porque há toda uma geração de emprego também. Sim, né, sem dúvida. É isso que a gente incentiva muito, né? Isso. Então, por isso que eu fiz questão Bacana. De falar aqui. Bom, então, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário e, como sempre, eu vou dizer a todos vocês muita, muita e muita luz e um grande abraço do amigo Marcelo Lambert e vamos para o próximo episódio, que é o de número 100. Episódio 100. 100 histórias, 100 pessoas que acreditaram no nosso projeto. Um grande abraço, até o próximo.